Como muitos sabem, eu tenho um bebê e nós completamos o nosso ciclo de amamentação. Ele desmamou, na verdade, nós dois desmamamos quando ele tinha 1 ano e 7 meses. Na verdade, nós começamos o projeto com 1 ano e 7 meses e efetivamente com 1 ano e 8 meses é que o desmame se deu. Foi um processo gradativo, respeitoso e por isso eu queria contar a minha experiência para você. Eu gosto muito da área da primeira infância, eu me dedico a estudar, eu tenho algumas formações, eu sou doula, embora eu não atue como doula, mas eu tenho essa formação, eu tenho esse conhecimento. Eu também atuo falando, dando aulas sobre amamentação, é um assunto que me fascina muito. Mas uma coisa que eu venho pensando e que agora com o meu próprio processo de desmame, me saltou aos olhos é que a gente sempre enfatiza muito o início da amamentação, mas se esquece completamente do fim da amamentação. E que tão delicado é a iniciação da amamentação para essa dupla mãe-bebê, também é enormemente delicado, ou talvez até mais delicado, o processo do desmame. Me chama a atenção como que a gente trata o processo do desmame de um jeito atabalhoado e às vezes muito descuidado. Durante o meu próprio processo de desmame, eu pesquisei bastante, eu fiz parte de fóruns, eu ouvi outras pessoas que já tinham completado o seu próprio processo, ou que estavam no início ou no meio do processo, e pude observar as várias condutas, o quanto que as pessoas se veem, em geral, muito preocupadas e desesperadas em dar logo um fim àquele processo do desmame, que é muito angustiante e muito difícil, e acabam lançando mão de intervenções nada saudáveis, né? Nem para a mãe nem para o bebê, como enganar o bebê, passar coisas azedas ou amargas no seio, né, no mamilo, para que o bebê tome uma certa repulsa. Eu vi relatos de mães que passavam esmalte vermelho para fazer de conta que o seio estava doente, machucado. Mães que passavam medicamento para também o bebê tomar uma aversão ali ao sabor. Na verdade, o processo de desmame, ele precisa ser gradual, ele precisa ser passo a passo. Mas para isso é necessário que a mãe possa se tranquilizar, saber que o processo de desmame, ele demora. O processo de início da amamentação, ele também é demorado. O bebê não nasce e já pega o seio com a pega correta. É muito raro que essa mãe não vá ter uma fissura, que ela não vá experimentar algum tipo de desconforto, de dor mesmo. É muito raro. Em geral, é difícil para a mãe se habituar a ter ali um bebê sugando, por mais prazeroso, por mais interessante que seja esse processo, é algo muito diferente para ela. O bebê também, ele nasce com esse recurso, com esse reflexo da sucção, mas para ele também é muito novo. Então, amamentar é um ato de aprendizado, desmame também. Então é importante que a gente possa entender que é um processo, e é um processo difícil. No início, é difícil porque é desconhecido. No final, é difícil porque é angustiante. Muitas mães deixam de amamentar seus filhos porque estão cansadas, porque tem outros bebês, outras crianças para cuidar e tem menos tempo para se dedicar integralmente à amamentação. Porque estão no mercado de trabalho e realmente tem menos tempo para ficar ali com o bebê. Amamentar é cansativo. E quando o bebê está maior, o bebê já sabe que o seio não é só um recurso de aleitamento, de nutrição. Para ele o seio é muito mais do que isso, então ele solicita muito mais. Quando ele está machucado, ele quer o seio, quando ele está doentinho, ele quer o seio.
Quando ele está entediado, ele vai querer o seio. Quando ele está cansado, ele vai querer o seio. Ele vai querer o seio quando está com sede, quando ele está com fome. O seio vai ser ali para o bebê um recurso muito importante. Então ele vai solicitar muito. Isso é muito cansativo. Isso é extenuante. E muitas mães, nesse momento de grande cansaço, é que decidem que é o momento apropriado para fazer o desmame. Tudo bem, só que tem que ter em mente que também é um processo que pode demorar, um processo com várias etapas, com vários níveis. O que eu experimentei no meu processo de desmame é que eu começava e ele entendia. Daqui a pouco ele regredia e voltava a mamar e a mamar muito mais do que antes. Aí eu tinha que reiniciar o processo. Aí ele ficava doentinho. Aí eu parava o processo, voltava a amamentar de novo. Mas cada retorno, cada interrompida no processo de desmame, cada retorno era um retorno diferente. Eu já ia colocando um pouco mais de limite, eu já ia distraindo ele com outros recursos para que além do seio. Eu já fui tentando apresentar para o meu bebê outras coisas para além do seio. Foi angustiante e difícil, não foi fácil. Falando assim parece que foi fácil, mas não foi fácil, mas foi gradual. E essa graduação foi boa para mim e foi boa para ele também, porque a gente foi se acostumando, porque tem uma coisa que a gente precisa sempre pensar. Por mais difícil que uma experiência seja, tem também, dentro dessa experiência, algum ganho, algum prazer. Por mais difícil que fosse amamentar, e eu já estava cansada, já estava num processo que, para mim, já tinha completado um ciclo, ao mesmo tempo eu estava também apegada àquela realidade. Eu também queria continuar amamentando. Eu queria não estar tão cansada. Mas ao mesmo tempo eu queria deixar de amamentar porque eu estava com saudade de voltar a ser quem eu era e com mais projetos profissionais, com menos tempo e precisando me dedicar também ao meu filho mais velho e querendo mesmo voltar com a vida um pouco mais na normalidade, né? Com um pouco mais naquilo que eu entendia como normalidade, né? Que seria um retorno ali, algo que, enfim, que já foi, mas que ainda é para mim algum retorno, né? Poder usar roupas diferentes. Para mim, estava certo, estava claro de que havia chegado o nosso ciclo, né? Que o nosso ciclo estava próximo de se encerrar. Mas mesmo assim tinha um apego meu. Eu queria e não queria, né? Tem essa ambivalência de sentimentos. Então, esse vai e vem, para mim foi muito importante, para o meu filho também, porque eu fui entendendo como que se dava esse processo de fim e ele também. Agora, uma coisa que é fundamental é que eu pude contar com apoio e com ajuda. Eu tive ajuda do meu marido. Acho muito difícil conseguir desmamar de forma gradativa, respeitosa, não se utilizando de recursos que façam com que o bebê não queira mais o seio, ache o seio repulsivo, sem apoio de alguém. Porque o bebê vai te solicitar muito, então vai ser importante que uma outra pessoa entre em campo, entre para te auxiliar. Alguém calmo, carinhoso, também respeitoso. Então tem duas coisas, né? Uma é um trabalho interno seu, de poder entender que tem ali um percurso, um progresso, que pode ser mais lento ou pode ser mais rápido, porque vai depender dessa dupla, né? Vai depender dessa comunicação sua com o seu bebê. E cada caso é um caso, né? Mas vai ser primordial que você tenha alguém, que pode ser seu companheiro, pode ser uma amiga, pode ser uma mãe, a sogra, uma tia, pode ser qualquer pessoa que seja de confiança sua, de confiança do bebê, para que te ajude, porque realmente é muito difícil, ao meu ver,
passar por esse processo sozinha. Se você teve uma experiência diferente, conseguiu fazer sozinho, deixa seu comentário aqui para mim e vamos trocar mais informações. Para mim foi mais difícil, eu precisei demais desse apoio, principalmente porque o meu bebê era um grande mamador na madrugada e eu comecei o meu desmame pela noite. Foi à noite que eu comecei o desmame, porque eu pretendia continuar amamentando ele por mais tempo. Então eu comecei o processo à noite de desmame, continuei amamentando durante o dia e só depois, quando eu fui entendendo que realmente era o fim desse ciclo, é que eu comecei o desmame diurno. E aí o desmame diurno foi bem mais simples para mim do que o noturno, onde eu precisei muito mais da ajuda do meu marido. No diurno eu já consegui fazer mais só esse desmame. Não o tempo todo só, mas eu consegui fazer boa parte dele mais só. Cada caso é um caso. Essa foi a minha experiência. Eu espero que esse relato ajude você de algum jeito. Não sei bem como que pode te ajudar, mas é a minha experiência. Eu sei que cada um tem o seu próprio ciclo, o seu próprio momento. Só penso que a gente tem que poder reconhecer os nossos limites, os limites do bebê e com calma. Tá bom? Gente, é isso. Forte abraço. Tchau, tchau.